da aula. Na semana passada, nós encerramos o nosso conteúdo. Como eu tinha falado para vocês, a gente encerrou a unidade 1. Yes! Tá? E a gente vai estar começando hoje a nossa unidade 2, tá certo? Então, nós estamos seguindo a sequência do nosso material, tá? Então, assim, quem ainda não tem o material, providencia. Não necessariamente ele precisa ser físico, mas você precisa tê-lo para estar acompanhando o nosso conteúdo, tá? Então, hoje nós vamos estar começando etapas usuais do processo de tomada de decisão. Nós, inclusive, já até falamos dessas etapas ao longo das aulas que a gente já teve. Nós vamos agora falar com um pouco mais de detalhe. Mas estão elas aí, ó, esse slide aí. Etapas usuais do processo de tomada de decisão. Então, nós já falamos que tomada de decisão é escolher dentre alternativas, ou procurar alternativas, diante de uma situação de conflito ou divergência. Mas, para isso, o ideal é que eu siga essas etapas que aí estão, que é identificar a situação, ou seja, o problema em si, diagnosticar, tá certo? Vou fazer um levantamento de como esse problema aconteceu, vou desenvolver as possíveis alternativas de solução, tá? Vou avaliar e escolher as opções. Avaliar por quê? Porque toda escolha, gente, vai trazer uma consequência, tá certo? Às vezes você pondera, você analisa, você faz e ainda não dá certo. Imagine quando você não faz tudo isso, tá? Então, assim, você tem que avaliar cada opção antes de escolher aquela que naquele momento pode ser a melhor, tá? Aí, seleção e implementação, ou seja, você seleciona, pronto, vou nessa. Então, selecionei, vou agora colocar em prática, implementar é colocar em prática. E monitoração e feedback é porque você colocou em prática, gente, muitas vezes no papel, a coisa funciona, resolve, dá tudo direitinho. A gente faz as projeções, faz as previsões, calcula os riscos, as probabilidades, mas quando chega na prática é totalmente diferente. Às vezes não acontece isso, né? Eu mesma, enquanto professora, quantas e quantas vezes eu planejo uma aula, porque toda aula que eu faço para vocês, eu tenho um planejamentinho de aula. Eu planejo esse tempozinho de acolhida, esse tempo de conversa com vocês, tem tudo bonitinho. E tem dias, tem aulas que tudo aquilo que eu planejei vai por água abaixo. Por quê? Porque a demanda do grupo foi outra. De repente, a gente demandou um pouco mais de tempo num tipo de discussão, a gente acabou entrando em outro assunto, entendeu? Então, assim, muitas vezes, quando se planeja, no papel dá certo e na prática dá diferente. E como é que eu vou saber isso? Monitorando. Essa monitoração aí nada mais é do que o acompanhamento. É você acompanhar para você ter certeza se aquela decisão escolhida foi a mais adequada, tá certo? Sendo a mais adequada, você tem um feedback. Feedback para quem? Para o seu superior, para o grupo. Você vai dar o feedback é a devolutiva. É você informar, olha, a gente escolheu, a gente está com problema X, escolhemos a opção A, e está dando certo por isso, por isso, por isso. Vamos continuar monitorando. Ou não, no monitoramento pode dar errado, que é aquilo que eu falei, às vezes você planeja e desanda tudo. Por que é importante monitorar? Porque se o negócio desandar, dá tempo de corrigir. Dá tempo de voltar lá para o desenvolvimento de alternativas, né? E ver uma outra opção, que naquele momento você escolheu essa, achando que dava certo, mas na hora que você implementou, que você foi avaliar, você viu que não dava. Então, não tem problema, gente, volta e escolhe outra opção, tá certo? O importante é você tentar resolver o problema de uma forma adequada para todos, empresa, setor, cliente, fornecedor, tá certo? Por quê? Porque quando a gente trabalha com decisões, a gente envolve outras pessoas nesse processo, né? E quem já passou por isso sabe que não é fácil. Não é fácil você ter que chegar
a uma decisão. Por quê? Porque não é fácil explicar um problema, não é fácil você diagnosticar, saber por que está acontecendo, né? Então, assim, a gente pode definir como sendo uma questão que se propõe a ser resolvida, ou seja, está ali, vamos resolver, não vamos colocar a poeira debaixo do tapete, não vamos deixar para amanhã, porque, assim, muitas vezes, como uma forma de não enfrentar, a gente procrastina. É um nome bonito, né? Tem que aprender a usar o nome bonito, né? Então, quer procrastinar? Deixar para depois, aquilo que você pode resolver agora, não é nem hoje, é agora, tá certo? Ah, professora, mas às vezes é um problema que não depende só de mim, então junta quem pode te ajudar. Faz aquela reunião, entendeu? Escuta, faz uma chuva de ideias, é o que a gente chama de brainstorming, né? Procura saber o que é que você acha, o que é que você faria, entendeu? É o que hoje, a gente acabou de falar na aula passada, é o que hoje as empresas estão fazendo, investindo na questão da descentralização e na delegação. Porque quando se coloca muito na figura do gestor, coitado do gestor, gente, tá certo? Ele fica com uma sobrecarga muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Então, quando descentraliza, ele divide essa sobrecarga, ele divide essa responsabilidade. Não é, quando eu falo dividir, tá certo? Quando a gente fala em descentralizar, não é jogar tudo para o outro, não é isso. Nós vimos na aula do Empowerment que o princípio da delegação é você dar autonomia com responsabilidade, tá certo? Né? Você dá essa autonomia com responsabilidade para o seu colaborador, incentivando ele a ter mais confiança, né? A ficar mais motivado, mas você, enquanto gestor, você tem que estar se perfeccionando, entendeu? E com problema, é a mesma coisa. Quando se resolve um problema, você também tem que estar acompanhando. Por quê? Porque o problema, gente, não é como receita de bolo. Às vezes até uma receita de bolo desanda, porque tem que estar um ingrediente em temperatura ambiente, né? O forno tem que estar a não sei quantos graus, tem que ter toda uma metodologia. Mas muitas vezes, quando a gente vai resolver um problema, não necessariamente significa que a gente tem uma receita, que existe um método ou padrão para fazer. A situação pode ser até semelhante. Nós vimos que muitas vezes os gestores, ele se utiliza de uma experiência anterior que ele teve, né? Ele se utiliza, né, da sua intuição, trazida pela responsabilidade, pela experiência, tá certo? Mas mesmo assim, o problema pode ser semelhante, mas ele está num outro contexto, ele está numa outra organização, ele está numa outra cultura, tá certo? Então, é preciso respeitar esses aspectos, porque os problemas, eles não têm um método padrão para fazer. Ó, aconteceu isso, peraí, vamos olhar aqui na cartilha é o novo. É assim que faz. Não é dessa forma, tá certo? Então, assim, vamos a um exemplo que possa ser considerado um problema. Uma pessoa que enfrenta um problema para satisfazer certos objetivos, e não conhece as ações que deve tomar para conseguir resolver. Gente, isso é a coisa mais comum que tem, tá certo? Por quê? Porque muitas vezes são situações inusitadas, que mesmo com a larga experiência que você tem, você fica assim com a mão na cabeça, a princípio, sem saber como resolver. Aí você diz, e agora? E agora, o que é que eu faço? O que é que pode ser feito? Aí é onde tem a questão de avaliar as alternativas possíveis, né? Aí é onde entra a questão de somar com a sua equipe no sentido de compartilhar ideias, tá certo? Por quê? Porque como não existe um método padronizado, vão ter momentos em que você não vai se sentir confiante, divide, gente, compartilha. Qual o problema de você compartilhar com sua equipe? Aquilo que a gente falou. Às vezes o gestor, ele fica inseguro em temer, né? Ele teme perder o lugar dele para aquele subordinado, né? Para aquele colaborador que tem boas ideias, né? Então, assim, muitas vezes essa insegurança atrapalha o serviço dele,
serviço da equipe e, consequentemente, afeta a produtividade da empresa, entendeu? Né? Então, assim, o gestor, ele também precisa se trabalhar em termos de adquirir confiança e segurança no próprio trabalho. Por quê? Porque se ele tem essa segurança, ele não vai hesitar e nem vai se sentir intimidado quando um colega der uma ideia, um subordinado der uma ideia. Gente, não tem nada mais gratificante, eu digo isso porque eu sou gestora e eu formo pessoas, né? Então, assim, lá na empresa que eu trabalho, todo mundo vem atrás de mim perguntar, Cláudia, quem é que tu acha que tem condição disso, daquilo, por quê? Porque como a gente seleciona pessoas, aprendizes, né, estagiários, e pelo tempo que eu tenho já de prática, de experiência, eu adquiri um certo feeling, né, aquela coisa assim, da intuição. Então, assim, muitas vezes eu olho para a pessoa e vejo, ó, essa menina tem jeito para isso, essa menina tem jeito para aquilo. E há 2 anos atrás, na empresa que eu trabalho, a gente foi fazer uma pesquisa, nós tínhamos 15 aprendizes ao longo de 10 anos, aprendizes que entraram como primeiro emprego, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas existe uma lei que obriga as empresas a ter na sua cota determinada quantidade de aprendizes, tá certo? Que são jovens de 14 a 24 anos, tá? Que são inseridos na sua instituição e lá eles vão desenvolvendo habilidades e, paralelamente, vão fazendo um curso. As empresas são obrigadas, e a multa é alta, viu, gente? Se a gente não coloca, então é melhor colocar. Pois bem, então, nós fizemos uma pesquisa ao longo de 10 anos, nós temos hoje inseridos na nossa organização 15 aprendizes. Desses 15, 7 exercendo cargos de coordenação e supervisão. Vocês não sabem o quanto é gratificante para nós, enquanto gestor, né? A gente vê o desenvolvimento dessas pessoas, entendeu? Né? A gente perceber as habilidades, as competências e incentivar. Desses 15, 7 estão né, nessa parte, e o restante, acho que são os 5, tornaram-se professores, porque dentro do ambiente escolar, educacional, se identificaram com sala de aula, né, e acabaram fazendo graduações, e permanecem na escola. Então, assim, é muito positivo para a imagem institucional você ter um programa dessa natureza. Por quê? Porque você está incentivando. Agora, isso foi por quê? Porque cada gestor, tá certo? Vendo a possibilidade do seu colaborador crescer, incentivou. Que muitas vezes isso pode não acontecer por insegurança que esse gestor tem. Então, esse gestor ele tem que se trabalhar de uma forma que, o que está me gerando insegurança? É falta de qualificação? Será que eu estou precisando voltar a estudar? Né? Ele pode fazer esses questionamentos para si. Quando foi que eu fiz a minha última minha graduação? Será que eu tenho que fazer especialização? Gente, isso aqui é um conselho que eu dou para vocês. Como gestora de recursos humanos, eu trabalho nessa área, só numa empresa esse ano eu vou completar 24 anos, eu vou dar um conselho para vocês. Termina a graduação de vocês, mas não deixem passar muito tempo para continuar se qualificando. Porque hoje, gente, a graduação ela é obrigatória. Alguns anos atrás, o ensino médio era obrigatório. Não sei se foi nessa turma que eu já fiz uma análise em relação a isso, mas há alguns anos atrás, a qualificação, ela não era tão importante como é hoje. O que vai diferenciar você hoje do seu colega é o que você sabe, é a sua competência, é a sua habilidade, é a sua atitude de resolver problemas, de trazer resultado. E isso você traz como? Estudando, né? E se conhecendo como professora. Você faz um autoconhecimento, né? Tem até a história dos coaching, né? As pessoas hoje contratam um serviço de coach exatamente para desenvolver habilidades de liderança, porque você pode ter habilidade, mas como você não tem a prática, professor, mas não tem dinheiro para isso. No dia a dia você pode aprender, no dia a dia da sua organização. Né? Então, assim, se o cargo que você pleiteia exige que você seja uma pessoa
que desenvolva mais o dom da oratória, né? Fale mais, e você se acha tímido, então você tem que resolver isso daí. Como é que você vai fazer isso? Olhando para si mesmo. É onde entra a história do autoconhecimento, porque a qualificação, gente, é o que a gente vai manter no mercado hoje, nesse mercado competitivo, nesse mercado acirrado. Então, é por isso que muito gestor atualmente teme dar essa responsabilidade para o seu colaborador, tá? Porque esse colaborador, como a gente disse, ele está tinindo, né? Ele está bem afiadinho, porque ou ele está na faculdade, ou ele é recém-formado, ele é cheio de novas ideias, ele, por não ter a larga experiência que você tem, ele tem outras habilidades, entendeu? As técnicas, aí você fica com um pouco de medo. Alguém abriu o microfone e ia falar aí, fala, meu amor, enquanto eu tomo um gole de É água. que tem uma moça que trabalha no RH e ela ganha mais do que eu só porque ela é formada, mas eu tenho tudo, ela me consulta. Aí eu fico assim, poxa, ela ganha mais do que eu, mas só porque é formada. E você vai se formar em nome de Deus, com certeza. Olha aí, gente, o depoimento que a colega trouxe. É verdade. A qualificação hoje é o diferencial. Como eu acabei de dizer, ela tem experiência. É Fernanda, né? Tem a experiência, mas não tem o diploma. Não estou querendo dizer, por favor, não me interpretem. A parte técnica é super importante, assim como a parte prática também é importante. E muitas vezes, gente, o que a gente vê aqui, tá? Quando a gente vai para a prática, é totalmente diferente. Totalmente diferente, porque na prática é que a gente vai desenvolver o que a gente aprendeu aqui, só que de uma forma contextualizada com a cultura da empresa, com os valores, e isso não está aqui, entendeu? Mas assim, você está no caminho certo, pleiteie depois o seu aumento quando você se formar, entendeu? Gente, nós temos que acreditar no nosso potencial. Às vezes você sabe que é competente, você sabe que tem a habilidade, mas você se intimida, entendeu? Então se mostre, tá? Se venda no bom sentido que eu estou querendo falar. Trabalhe o seu marketing pessoal, entendeu? Então, assim, muitas vezes as pessoas não sabem que você sabe. Né? Então, assim, se meta, seja curioso, vá atrás de saber, tá? Porque hoje o saber é um diferencial. E a empresa sabendo disso, ela vai lembrar de você, tá certo? É porque quando você não é lembrado, meu querido, aí é complicado. Eu adoro. Meu marido fica muito chateado às vezes. Por quê? Porque quando eu estou de férias, meu telefone não para de tocar, principalmente na primeira semana. Tá certo? Eu amo isso. Por quê? Porque quem não é visto não é lembrado, né? Então, aí ele meu marido, tu tá de férias, que conversa de férias, deixa o povo sentir minha falta, né? E assim, é bacana isso daí, porque você sabe que você faz falta. E como é que você sabe que você faz falta? Quando você se torna necessária. E quando é que você se torna necessária? Quando o que você faz é um diferencial. Então, você precisa acreditar nesse seu potencial. Você precisa se engajar. Ah, professora, a senhora fala muito bonito, mas na minha cultura da empresa não é desse jeito. Não é assim. Então, meu amigo, o que é que você faz? Ou você trabalha para ajudar a transformar essa cultura, que isso também pode ser, tá certo? Ou então você já vai começar a procurar uma outra coisa, porque hoje as pessoas não permanecem muito tempo onde elas não são motivadas, onde elas não são estimuladas, ou podem até permanecer por uma necessidade, tá certo? Tem que pagar a conta, tem que pagar a faculdade, tá certo? Mas você não fica feliz. E você não estando feliz, você não fica motivado, você não produz. Aí, qual é o conselho que eu dou? Fica lá, porque o teu ganha-pão tu precisa. E na situação que a gente está hoje, a gente não pode estar dispensando emprego. Mas vai dando uma vasculhada no mercado. Se você é um bom profissional, se você tem noção disso, vai ter uma empresa que vai casar com teus objetivos, né? Então, vamos voltar aqui, porque eu já passei para uma outra análise, mas em cima do quê? Da insegurança do gestor. Então, assim, muitas vezes essa insegurança dele pode ser porque ele não se sinta qualificado, ele não se sinta ainda, né, pronto, tá? Então,
para a gente resolver um problema, o que é que a gente precisa fazer, né? Identificar que tipo de componente. Um objetivo para ser alcançado. Como assim? Para eu resolver esse problema, eu tenho que resolver para quê? Eu tenho que resolver porque eu tenho que fechar um relatório X, eu tenho que resolver porque essa venda tem que ser feita, ou seja, você tem que resolver o problema para alcançar um objetivo, tá certo? Depois, você tem que desenvolver um conjunto de ações pré-pensadas, ou seja, você tem que pensar, ponderar para resolver o problema. Não é simplesmente no fogo, no calor da emoção, você vai fazer, tá certo? Tá? E ver a situação inicial desse problema. Às vezes o problema já está assim, de uma forma tal que muitas vezes você tem que pular essas etapas, né? Como, por exemplo, imaginemos a produção de parafuso. Olha, gente, que parafuso tem de todo tamanho, de todo jeito, né? Então, a gente pode considerar normal a existência de 10 defeitos por milhões de parafusos fabricados. Ou seja, se eu fabrico milhões de parafusos, ter 10 com defeito é uma coisa corriqueira. Isso quer dizer que é uma ocorrência normal, né? Em cima da quantidade de parafusos que eu tenho produzidos, tá certo? Mas, se eu vou ter mais do que 10 parafusos, aí sim, já é um pisca-alerta, né? Ou seja, considera-se normal a existência de 10 defeitos por milhão de parafusos fabricados. Isso quer dizer que apenas considera-se como ocorrência de um problema quando se constata um número de defeitos que ultrapasse a razão de mais de 10 parafusos defeituosos por milhões produzidos. Nesse sentido, um problema é sempre um resultado indesejável, ou seja, se até 10 é corriqueiro, 11 já é um problema. Mas, geralmente, a solução vai implicar o quê? No retorno de um desempenho anterior aceitável. Ou seja, por que eu não está dentro dos 10 aceitável e está no 11 que já começa a não ser aceitável, entendeu? Claro que isso aqui é só figurativo, 11 parafusos no meio de milhões, mas é só para vocês terem uma ideia. Se você estabelece uma média de erro e se ultrapassa essa média, aí você tem um problema. A gente lembra da história do estudo de caso que a gente teve do comprimido, do anticoncepcional, lembra? Né? Então, é mais ou menos nessa situação. Você tem que ter essa preocupação. Então, Maximiano, que é um autor da área, diz que um problema é uma situação que exige uma decisão ou solução e que, para tanto, oferece um conjunto de possibilidades, das quais é necessário escolher uma ou mais, que é o que a gente já viu, né? Que o problema é uma divergência, uma situação de conflito, que você tem que escolher as alternativas. Ocorre que nós precisamos identificar a diferença entre a situação real, o que eu estou vivenciando hoje, o X, o calor do problema, e a situação ideal, o que eu almejo, o que é que eu quero que aconteça, né? Eu tenho que observar a situação adversa, o meu contexto em volta, tá? Para estar resolvendo esse problema. Quais são as missões, quais são os objetivos, com aquilo que eu falei no slide anterior, o que é que eu vou atingir para resolver esse problema. Que situação vai me oferecer escolhas? Se eu for por esse caminho, que opções eu vou ter? Se eu for por esse outro caminho, que outras opções eu vou ter? Quais são os obstáculos que eu vou enfrentar para atingir essas metas, esses objetivos? Quais são os desvios do comportamento esperado? O que é que pode acontecer? Ou seja, gente, todas essas análises precisam ser feitas para que você possa ter segurança para tomar a melhor decisão, para escolher a melhor alternativa dentro daquele contexto, dentro daquela situação que você se encontra naquele momento. Gente, até aqui tudo bem? Tá tranquilo? Lembrando, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, ou fazer algum comentário, ou dar algum exemplo da empresa que vocês trabalham, sem citar nome ou trabalhou, é só dar um toquezinho no chat ou abrir o microfone, tá?
Tá tudo tranquilo? Podemos ir adiante? Então, vamos embora. Tá tranquilo, professor. Vamos embora, que amanhã é feriado, né? Vamos embora. Então, antes mesmo de se tentar buscar a solução de um problema, o ideal é que você responda as seguintes perguntas, tá certo? Professor, e a gente vai ter tempo de fazer isso? Gente, nós estamos numa disciplina de processos decisórios. Nós estamos ensinando o beabá de como você tomar a melhor decisão, tá certo? É óbvio que na prática é que você vai estar, né, colocando o que você está aprendendo aqui, mas, a princípio, você tem que se perguntar quais são os dados, quais são a questão do diagnóstico inicial que a gente falou, né? Quais são as soluções possíveis? Quais são as alternativas dentro desses dados que esse problema me traz que eu posso fazer? O que é que caracteriza uma solução satisfatória? O que é que a empresa desejaria? Porque muitas vezes a empresa quer uma coisa e você não vai poder fazer, tá certo? Então, você tem que encontrar maneiras possíveis de atingir essa solução satisfatória. Então, assim, o que é que caracteriza uma solução satisfatória? Satisfatória para a empresa, para o setor, para o cliente, para o fornecedor, para os colaboradores, para a equipe, enfim, dentro do contexto. Além disso, ao se resolver um problema, identifica-se também os seguintes componentes: objetivo, conjunto de ações pré-pensadas e a situação inicial, como a gente já falou, né? Vamos para frente, tá? Então, um exemplo que pode ser considerado um problema. O indivíduo está enfrentando uma dificuldade para alcançar certos objetivos, mas não sabe a ação para resolver. Por quê? Porque o problema, gente, é qualquer situação não resolvida e objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento. Não importa se é na esfera gerencial, se é na esfera operacional, se é na esfera tática, né? Lembrando daquela hierarquia, daquela pirâmide que a gente já falou, dos processos de tomada de decisão, né? Existe a tomada de decisão. Só lembrando, visualizem aquela pirâmidezinha que a gente já estudou. A cúpula é o poder estratégico, né? A média gerência está no nível tático e a base está ao nível operacional. Cada um dentro das suas limitações, cada um com seus poderes de decisão. Ou seja, os problemas acontecem em cada esfera dessa, tá certo? Então, ele deve ser formulado sempre como pergunta, pois essa será a maneira mais fácil e direta de formulá-lo e vai contribuir muito para a gente delimitar o que é o tema da pesquisa e o problema da pesquisa. Como assim, professora? Tá aqui. Eu estou com abacaxi para resolver. Abacaxi, pepino, vocês escolhem aí. Tá aí com a bomba, o bucho, né? Normalmente, lá na empresa que eu trabalho, o pessoal diz bucho. Ei, Cláudia, tem um bucho aqui para resolver. Eu digo, ramparei. Aí o que é que eu pergunto? Eu digo assim, quantos meses ele está? Porque quando eu faço essa pergunta de quantos meses, é exatamente para avaliar a intensidade do bucho, né? A menina, agora que está com 2, 3 meses, eu digo, então a gente vai ter tempo de resolver. Mas normalmente os buchos é exatamente o menino nascendo, não é tá para nascer. Eu digo, meu Deus, vocês deixam para trazer para mim quando o negócio está arrebentando, né? Então, é exatamente no sentido de você delimitar para saber como resolver, saber a intensidade do problema, aquela coisa toda, porque muitas vezes, quando chega uma coisa de imediato, você não tem tempo de fazer essas etapas todas, e muitas vezes a situação pede uma resposta imediata, que você vai ter que usar toda a sua experiência, toda a sua intuição, tá certo? Né? Mas, assim, alguns tópicos que devem ser observados e seguidos para facilitar a solução de um problema. Era muito bom que todo problema fosse claro e preciso, né? Nem sempre, gente. Nem sempre eles vêm assim, com essa clareza e essa precisão. Mas, assim, quanto mais claro e mais preciso, ou seja, quanto mais dados, informação você tiver, melhor. Dados, né? Fiéis. Lembra que a gente já falou sobre a natureza da informação em aulas passadas? Por isso que você tem que consultar, porque hoje tem muita controvérsia, tem muito fake news, né? Então,
problema deve ser claro e preciso. Tem um microfone aberto. Alguém quer falar? Quer comentar alguma coisa? Ou foi só engano? Modo de que... eu não sou moço. E não tem problema. Eu acho que a pessoa que está com o microfone aberto não percebeu que ele está aberto. Né? Então, vamos aqui. Vamos continuar. Então, um problema não pode ser solucionado se não for apresentado de maneira clara e precisa. Fica mais difícil, né? Com frequência, problemas apresentados de uma forma desestruturada e com erros de formulação, consequentemente, gente, vai acarretar dificuldade para resolver. Daí a necessidade de ter mais clareza, de ter mais dados, tá certo? Porque se você tem a dificuldade, tem o bucho, como a gente está dizendo, né? O abacaxi ou o pepino, então, assim, para a gente poder descascar, a gente precisa de ter uma faca afiada, a gente precisa ter recursos para isso. E figurativamente falando é o quê? As informações. É você estudar o contexto, né? Qual outro tópico que deve ser observado? Um projeto é um problema programado para ser solucionado. Então, definir o problema, escrever um enunciado claro dele, é um pré-requisito óbvio e importante para uma equipe eficiente de solução de problemas. Ou seja, muitas vezes as equipes se reúnem e colocam o problema num quadro, né? Ou junta todo mundo. Hoje tá muita coisa virtual, está muita coisa online, então as pessoas se juntam numa sala virtual para tentar definir, mas assim, é importante que esse problema seja visível para a equipe, para todos, tá certo? Para quê? Para que as pessoas tenham consciência e passem a gastar esse tempo. Vamos pensar aqui, o que a gente pode fazer? Vamos gastar algum tempo para discutir os enunciados do problema, para identificar o que é que torna o enunciado bom. O que é isso? Porque muitas vezes você tem um problema, mas você não sabe o objetivo que você quer atingir na resolução dele, você não sabe a contextualização. Então, assim, quando você cria, qual é o problema? Vou citar um exemplo que me aconteceu hoje, né? A minha internet estava com conexão falha, né? Ou seja, isso foi um problema para mim. Eu que trabalho virtual, meu filho está em casa, trabalha virtual, meu marido também trabalha virtual, ou seja, hoje, acredito que não só eu, mas boa parte das pessoas depende de uma internet veloz, né? Eu cheguei até a considerar a possibilidade de ter duas, porque na hora que uma der problema, a gente liga a outra. Mas aqui no condomínio onde eu moro, hoje foi tipo uma pane, gente. Foi uma pane. Depois de um certo trovão, gente, fazendo um parêntese aqui. Que trovão, viu? Vocês ouviram aquele danado daquele trovão no meio da manhã? Caiu, foi tudo, não foi só a internet, não, né? Então, quando você delimita o problema, fica mais fácil para você encontrar a solução, tá? Então, vamos aqui. Então, para o nosso propósito, definir o problema como sendo essa discrepância entre o desejado e o real, que é o que é o real? É o que está acontecendo agora, né? Eu estar sem internet, eu estar com minha conexão falha. Qual é o desejado? Que ela volte ao normal, tá certo? Então, entre esse real e o desejado, eu tenho um caminho a ser percorrido, tá certo? Tá? Então, essa deficiência que está acontecendo é que precisa ser resolvida. E isso a gente faz também com as dificuldades que a gente tem no trabalho da gente, tá certo? Com as dificuldades que a gente tem na nossa vida também, tá certo? Então, assim, esses conhecimentos que a gente está adquirindo aqui, a gente pode também trazer para a vida da gente também, né? Então, assim, o que é o real, o que é o esperado, o desejado. Então, nesse caminho, o que é que eu preciso fazer, tá? Então, essa deficiência visível no desempenho, importante no processo de fabricação, do serviço, do negócio, do produto, né? Então, a partir dessa definição desse enunciado, a partir
da definição do problema em si, eu posso o quê? Descrever o problema relacionado com o desempenho da organização, ou seja, se essa minha internet não tivesse ajeitado, qual eram as consequências? Possivelmente eu ia ter que ir para a Unip dar aula para vocês, que já aconteceu isso, né? Já aconteceu, ou eu teria que ir para a casa de um outro parente ou familiar, ou, no frigir dos ovos, combinar com vocês para repor essa aula em outro momento, ou seja, existe sempre uma solução, gente. Graças a Deus que até agora não deu problema, tá? Então, a gente precisa enunciar o problema em termos visíveis, claros, tá? Especificar, porque vai que você precisa mensurar, tá certo? Porque muitas vezes os problemas podem ser de natureza comercial, de natureza quantitativa, em cima de metas a alcançar, de metas mensuráveis. Então, pode ser de tamanho e complexidade administrativos, ou seja, essas 3 características fazem com que um bom enunciado, né, você seguindo essas características, o enunciado, ele fica claro, o problema, ele fica visível, e fica mais fácil você estabelecer os objetivos, resultados a ser alcançados na resolução dele. Por quê? Porque quando você vai tentar resolver o problema, essa visibilidade, em termos específicos, não é tão clara, é difícil corrigir a situação. Por quê? Porque a gente pode estar absolutamente certo sobre um problema, né, ou não. Então, a gente precisa identificar essa causa. Por quê? Porque existem certas coisas que o problema nunca deve fazer, que o enunciado nunca deve fazer. Por exemplo, nunca dê qualquer indicação pré-concebida de qual pode ser a causa básica. Por exemplo, né? Tá aqui o problema. Menina, aposto que isso aqui foi culpa de fulano. Já aconteceu isso com ele, foi ele que apertou o botão errado. Ou seja, um preconceito. Não é porque a situação está se repetindo que quem causou é a mesma pessoa da vez passada. E às vezes, gente, se você faz esse pré-julgamento, você pode muitas vezes ficar em maus lençóis. Entendeu? Por quê? Porque você está diante de um mesmo problema, mas num outro contexto. Então, assim, nunca dê qualquer indicação pré-concebida de qual pode ser a causa básica. Tem que se investigar. Nunca afirme ou insinue um tipo particular de solução, porque você pode se queimar. Ah, mas sabe o que vamos fazer? Vamos fazer isso. Sem analisar contexto, sem ver as situações, entendeu? Ah, porque da outra vez eu fiz e deu certo, mas pode ser que dessa vez você faça e não dê. Então, você se queima. E nunca una uma culpa a um problema. Todo problema, mesmo que já tenha acontecido, todo problema que eu me refiro, àquela situação de problema, mesmo que já tenha acontecido, você precisa analisar, você precisa fazer todos esses passos, que é o que a gente está vendo aqui agora, tá? Então, continuando, como a gente já falou antes, né? Uma decisão é uma situação na qual se tem que fazer uma escolha. Não tem jeito, a gente faz isso o tempo todo, gente, é porque a gente não percebe, né? Da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, a gente fica tomando decisão o tempo todo. Da roupa que veste, à comida que come, tá certo? Né? Então, nós não temos consciência dessas pequenas decisões que a gente toma do dia a dia, porque é cobrado da gente as decisões organizacionais, ou as decisões que vão afetar a nossa vida em termos pessoais, em termos profissionais, entendeu? Mas o fato é que a questão da decisão, ela está presente em nós o tempo todo, tá? Em outras palavras, existem várias alternativas de boa qualidade e objetivo para os problemas. A gente só tem que estudar para escolher a melhor delas. Agora, bons exemplos de bons enunciados de decisão, né? Ou seja, você está com problema em relação à escolha de um local para um depósito. Então, qual é o problema? Escolher a localização de um novo depósito. Você está com problema em saber quem vai ser o líder de um novo projeto. Então, o enunciado, escolher quem deveria ser nomeado líder do projeto. Vocês estão entendendo o que é escolher o enunciado do problema? Porque quando você coloca o problema de uma forma formal, de uma forma formal é redundante, né? Mas quando você coloca de uma maneira explícita, fica mais fácil
você identificar as possíveis soluções. Então, estão os exemplos de enunciados. Escolher qual fornecedor deveria ser concedido o contrato. Eu já passei por uma situação semelhante, quando a gente teve que escolher qual era o melhor plano de saúde para a empresa, né? E nós acabamos ficando com as duas opções, porque elas tinham preços variados, coberturas variadas, e a empresa ia pagar determinado percentual, e o restante era o colaborador, então tinha que ser encaixado no bolso do colaborador, né? Então, foi até eu que dei essa solução. Eu digo assim, por que tem que ser só uma? Porque estava todo mundo, uns pedindo para um, outros pedindo para outro. Eu disse, gente, por que tem que ser só uma? Por que não pode ser as duas? Né? Então, assim, e acabou ficando as duas, né? Mas, assim, as pessoas achavam que quem, do grupo gestor, da hora da decisão, achavam que precisava escolher uma, cada uma com suas vantagens e desvantagens, tá certo? E acabou ficando as duas. E nós temos público para as duas, né? No caso específico que eu falei aqui para vocês, né? Escolher o melhor candidato para a gerência de marketing, me lembrei agora de uma situação que muitos gestores vivenciam. Como escolher o melhor candidato para aquela vaga? Às vezes jogam tudo para o RH, né? E eu, nananina, né? Por quê? Porque se você escolhe bem, aí o chefe vai dizer, né? Ai, que legal, eu ajudei na escolha. Se você escolhe mal, o que é que eles vão dizer? A culpa é do RH, foi o RH que escolheu. Então, em recursos humanos, em processo seletivo, o que é que normalmente se faz? A gente aponta os 3 melhores candidatos, tá certo? E a gente faz uma análise do perfil de cada um, aonde isso sim você pode fazer. Você pode conversar com o gestor sobre cada candidato e falar, né, das habilidades, das vantagens. É mais ou menos como se fosse vantagem e desvantagem de cada um, mas a decisão final é dele, é do gestor. Assim como quem demite é o gestor. É porque, gente, demitir é realmente muito sério, é muito complexo, entendeu? Então, assim, o gestor pode até decidir numa reunião com quem está acima dele quem vai ser demitido, mas quem demite o colaborador é o seu gestor, não é o setor pessoal, não é o recursos humanos, entendeu? Mas muitas empresas acabam atribuindo essa função, para o setor de RH ou para o setor pessoal, porque o gestor não quer passar, né, pela situação desagradável de que é demitir uma pessoa. Mas aí, eu, pelo menos, enquanto gestora, eu não demito, não, só se meu chefe, quem está acima de mim, porque tem aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Eu sou bem ajuizadazinha. Então, se meu chefe diz, demita, eu, na hora, vou. Mas, o que é que a gente orienta? Você não é o coordenador? Você não é o gestor? É você que tem que começar com o seu subordinado. O RH, o setor pessoal, ele vê o seu funcionário na entrada, quando ele precisa trazer a documentação, né? Em algum trâmite burocrático, mas quem está ali no dia a dia é você, gestor. Mas é porque realmente, gente, é muito desagradável, é muito desagradável demitir pessoas. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui demitir uma pessoa da minha equipe, eu não dormi à noite. Por quê? Porque a gente vai mexer com a vida das pessoas em todos os sentidos. Financeiro, emocional, né? Mas faz parte, é uma coisa que faz parte, né? Então, assim, se porventura vocês já passaram por isso, vocês vão entender o que eu estou dizendo, e quem não passou, pode ter certeza que um dia você vai passar e você vai se lembrar disso. Não é fácil, tá? Escolher o melhor computador para o departamento de contabilidade. Ou seja, quando você tem a dificuldade que você transforma no enunciado do problema, fica mais fácil para resolver, né? Que é exatamente isso agora, ó. Enunciado simples e que não deixam dúvida, não acham? Quando nos referimos a problema, estamos nos referindo a algo que necessita de uma decisão, pois, como já falamos, um problema é qualquer situação não resolvida e objeto de discussão. A gente falou isso bem no começo da aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Continuando. Como exemplo ainda dos tópicos, né, que a gente tem que observar,
para facilitar a solução de um problema, vamos relacionar 3 situações nas quais, né, você, enquanto gestor, precisa fazer uma escolha. Essa escolha vão te trazer alternativas que são relativamente claras e sua decisão ainda não foi tomada. Então, por exemplo, você deve decidir, pegando o enunciado dos enunciados que a gente viu, escolher a localização de um novo armazém, né? De um novo depósito. Você deve decidir escolher um engenheiro da qualidade para trabalhar com os fornecedores, ou você deve decidir escolher um profissional adequado ao nosso departamento para trabalhar na parte de suporte. Qual dessas 3 decisões é mais importante para você? Então, vamos pegar uma como exemplo aqui, né? Escolher a localização de um novo armazém. Vamos trabalhar na mais importante, por enquanto, vamos esquecer as outras. Só para a gente ver quais são as etapas que a gente precisa para escolher esse novo armazém. Então, que resultados você quer atingir nessa decisão? Por que é importante para mim escolher um local para esse armazém? Que resultados? Eu preciso escolher um local adequado para desenvolver o serviço. Eu tenho que ter oportunidade de possuir toda a documentação centralizada, né? Eu tenho que ver a possibilidade do aumento da organização, elevar a eficiência gerencial, ou seja, você pode pensar, mas um problema de natureza simples envolve todas essas variáveis? Sim, gente, você tem que pensar nisso. Então, assim, que resultados você quer evitar nessa decisão? Né? Um baixo rendimento do serviço, inexistência de interferências externas, que recurso você tem que você pode aplicar, que vai te auxiliar nessa decisão? É uma decisão que foi tomada em conjunto? É uma decisão que foi formada junto pela equipe? Qual é a disponibilidade financeira? Eu vou ter algum recurso que eu possa estar utilizando? Quais são os recursos que eu não quero usar nessa decisão? Né? Tem pessoas de fora do meu setor ou externas que vão interferir nessa decisão? Só eu vou ter autonomia, né? Então, munido de todas essas informações, você pode relacionar as diferentes alternativas que podem ser levadas em consideração nessa decisão, que é a da escolha do armazém. Então, assim, você pode trazer todas as informações disponíveis para cada uma das alternativas que foram sugeridas, né? Pode trazer relatório, dados quantitativos. Então, alternativa A, transferir do local atual para um próximo, alugado. B, transferir o local atual para um mais próximo, comprado. C, transferir do local atual para um mais distante, alugado. D, transferir do local atual para um mais distante, comprado. E, continuar no local atual mudando só o layout. Não sei, gente. Isso vai depender do quê? Da natureza do problema, das condições externas, né, das variáveis que vão influenciar se eu posso comprar, se eu posso alugar, se é melhor mudar, se é melhor não mudar. Então, isso tudo é para que vocês percebam que dentro dessas etapinhas que a gente viu, lá no comecinho, deixa eu ver se eu volto aqui o slide, mas eu vou voltar aqui no meu notebook, para não ter que voltar aqui da tela. Só um instante que eu estou abrindo aqui, tá, gente? Abrindo aqui o arquivo. Lá no comecinho, a gente fala quais são as etapas, são 6 etapas. Identificar a situação, diagnóstico da situação, desenvolvimento das alternativas, avaliação e escolha de alternativas, seleção e implementação, monitoração, que é o acompanhamento, e o feedback, né? Então, todas essas alternativas estão exatamente na etapa de desenvolvimento de alternativas, que aí você vai fazer o quê? Você vai avaliar para escolher a melhor dessas alternativas que foram elencadas aí. Como é que você vai saber qual é a melhor? Em cima do seu contexto. Lembra que eu falei que nem sempre é todo o problema, por mais que a situação seja semelhante, o problema é igual, que não tem assim, uma padronização, que não tem uma receita de bolo, é exatamente por conta disso. E até mesmo também, para
cada enunciado do problema, você tem que se perguntar se ele é um bom enunciado, porque se for, ele vai indicar como você vai preencher as características. Se não for, você vai ter que procurar o que está errado, porque quanto mais claro esse enunciado for, melhor para você chegar nessas alternativas. Melhor para você traçar o real, né, do desejado, tá certo? Você tem que ver que o problema é exatamente um desvio do desempenho esperado do real que está na situação. Então, o que é que você almeja? Qual o desempenho esperado? O que é que deveria estar acontecendo que não aconteceu? Qual é o padrão que a empresa espera, tá? Por quê? O que é que está acontecendo na realidade de fato? Qual é o desempenho real? Você tem que fazer esses questionamentos para te ajudar também na escolha do enunciado, tá certo? Aí, gente, tem um outro videozinho que eu trouxe aqui. Peraí, deixa eu só... Pronto. Eu vou colocar no... Gente, me lembrem aqui. Eu coloquei na aula passada os links daqueles vídeos que eu passei. Eu acho que eu não coloquei, não, né? Lembra que a gente falou sobre o empowerment? E eu fiquei de passar um vídeo que na hora não deu certo? Vocês se lembram se eu passei? Acabou de me ocorrer agora que eu acho que eu não passei para vocês. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou projetar esse vídeo, processos decisórios, vou lá no grupo depois ver se eu passei, mas assim, esse vídeo eu vou passar o link, vou passar até já, porque eu estou com ele aberto aqui. Mas deixa eu parar aqui deixa eu ver se tem necessidade de parar aqui a apresentação. Peraí, só um instantinho. Tem não, peraí. Vai dar certo. Vocês sinalizam aí no chat se vocês estão vendo, se vocês estão ouvindo, tá? Para corrigir alguma falha. Agora que eu tô vendo, o Hélio botou trovão perigoso. Eu dei um grito, o cachorro gritou para um lado, eu gritei para o outro. Pense no medo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pular o anúncio aqui, gente. Até aqui, tá todo mundo vendo e ouvindo? Eu dei uma pausa aqui antes de estar passando. Vou soltar, tá? Vou soltar. Fala, meu querido, fala, minha querida, tudo certo? Professor Marco Ferrar na área. Hoje a gente vai falar sobre os elementos do processo decisório. O que compõe o processo decisório, quais são as partes importantes, e logo depois a gente vai falar sobre as fases do processo decisório, porque é importante que você fique atento em relação a quais são as fases, como funcionam essas fases, e aí nas próximas aulas a gente vai falar sobre os erros comuns e sobre os modelos de tomada de decisão. Maravilha? Então, estamos entendidos. Vamos lá. Elementos do processo decisório, basicamente são 4 elementos: estruturar a questão, colher informações, chegar a conclusões e aprender com o feedback. O que é importante você perceber? Vamos primeiro para estruturar a questão. O principal aspecto que um processo decisório precisa ter... Tá caindo aqui, tu nem me avisou, né, cara? O principal aspecto que um processo decisório precisa ter, e você precisa anotar isso, é compreender qual problema precisa ser solucionado. Aspecto basilar do processo decisório é compreender qual o problema precisa ser solucionado. Se eu não tiver desenhado na minha cabeça qual é o problema que precisa ser solucionado, qual a solução que eu busco, qual a decisão que eu preciso tomar, eu não vou saber atirar naquele lugar, certo? Então, estruturar a questão nada mais é do que definir o objetivo da decisão, definir o objetivo do processo decisório, certo? Então, sobre o que estamos decidindo? Sobre isso. Então, isso é estruturar a questão. E depois você vai ver lá nos erros que existe
um erro chamado atirar na linha de cintura, que é quando você até toma uma decisão acertada, mas não acertada para o problema que precisava ser definido. Okay? Então a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas é importante que você entenda a importância. É importante que você entenda a importância. Vocabulário vasto do professor, 2 vezes a minha palavra. Tudo bem. É importante que você compreenda a necessidade de entender a estruturar a questão, né? O aspecto de estruturar a questão. Qual o problema precisa ser definido? Depois de estruturar a questão, você precisa colher informações. Aspecto que esqueci de falar no início, não necessariamente os elementos e as fases, eles ocorrem um depois do outro, tá? É por isso que eles não estão ali definidos como um processo, que eles podem acontecer concomitantemente, porque para estruturar a questão eu preciso colher informações. Okay? Então, beleza. Colher informações significa dizer ter dados, ter elementos necessários para que você possa compreender qual que é a questão e para que você possa tomar suas decisões no futuro e chegar às possíveis conclusões. Tá? Então, colher informações é efetivamente colher informações, buscar dados sobre aquele assunto, buscar dados sobre aquele acontecimento, fatos, e em cima desses fatos você consegue ter um pouquinho mais de afinidade, tá ok? Então, colher informações disso. Chegar a conclusões significa dizer, quando eu falo chegar a conclusões, é realmente definir rotas de ação e escolher uma rota de ação. Tá? Então, chegar a uma conclusão. Eu defini o que eu preciso solucionar, eu tomei informações sobre o que precisa ser solucionado, agora eu preciso chegar à conclusão, eu preciso tomar a decisão, eu não posso atrasar essa decisão. Existe a variável tempo e que joga contra quem precisa tomar alguma decisão. E, obviamente, no final desse processo, por ser um processo contínuo, porque, novamente, a administração continua funcionando, eu vou aprender com o feedback. Eu vou ter a necessidade de você aprender com aquilo que aconteceu para, novamente, auxiliar na estruturação de questão, colher uma nova informação, chegar a novas conclusões. E o aprender com o feedback é a fase onde você avalia o que aconteceu na decisão. Certo? Então, esses são os elementos. Como eu disse para vocês, não necessariamente eu preciso ter eles em fases isoladas uma da outra. Né? Muitas vezes, principalmente entre estruturar a questão e colher informação, eu estruturo a questão, quando eu vou colher informação, eu vejo que não é bem esse problema que eu preciso resolver, eu acabo voltando e assim sucessivamente. Ok? Além disso, é importante você verificar que muitas vezes uma problemática maior exige do gestor, exige do tomador de decisão, ele acaba fatiando, né? Ele acaba fatiando a tomada de decisão em vários problemas pormenorizados. Então, ele vai diminuir a quantidade de problemas. Se eu tenho um problema grande, eu divido esse problema em problemas menores, e aí eu tenho mais facilidade. Tranquilo? Tranquilo. Em relação às fases do processo decisório, eles estão muito coordenadas e muito parecidas quando eu falo em relação aos elementos. Você vai entender as fases e você vai compreender que está muito, muito próximo dos elementos. Primeiro elemento, e também é importante você perceber aqui nas fases do processo decisório, que o processo vai e volta. Você vai perceber, por exemplo, identificação do problema, que é estruturar a questão, e diagnóstico da situação, eles vão acontecer quase que concomitantemente. Para que eu possa identificar o problema, eu preciso fazer um diagnóstico da situação. Eu preciso me divorciar. Não sou casado, não é um problema que eu sou. Vamos supor, eu preciso me divorciar. Então, eu vou identificar o problema. Para isso, percebe que eu tenho que fazer um diagnóstico da situação. Por que eu quero me divorciar, quais são os sentimentos que isso vai gerar e tudo mais. Tá? Então, é essa conexão entre os dois primeiros elementos. Então, identificar o problema, saber qual é a solução que eu busco, diagnóstico de situação, é entender quais são os elementos. Importante, não é porque eu tenho elementos não controláveis, elementos nos quais eu não tenho controle, que eu não preciso identificá-los. Certo? Eu vou identificar quais são os elementos não controláveis. A emoção do outro é um elemento não controlável, mas identificável. Não confunda elemento identificável, né, ou não identificável com elemento controlável. Eu vou procurar definir, identificar todos os elementos. Os elementos controláveis, os quais eu tenho controle sobre,
os elementos não controláveis, nos quais eu vou simplesmente me comportar, ok? Então, depois que eu faço o diagnóstico da situação, eu vou desenvolver alternativas, eu vou desenvolver cursos de ação. Quais são as ações que eu posso tomar? Quais são as ações que eu vou conseguir alcançar meu objetivo e de que forma eu vou buscar alcançar esse objetivo, certo? Eu vou desenvolver alternativas, esse caminho, aquele outro. Avaliar as alternativas, quais alternativas são melhores, quais alternativas são piores e por quê. E, obviamente, qual que é o final do processo decisório? Escolher, tomar a decisão, certo? Então, eu identifico informações e diagnostico a situação, vou fazer um diagnóstico de situação identificando o problema, vou desenvolver diversas alternativas para buscar aquela solução, vou avaliar essas alternativas, vou pesar elas em relação ao uso de recursos, em relação à assertividade de determinada decisão, e aí, por último, a ponta do processo decisório é efetivamente a decisão, escolher a alternativa de ação, implementar e aprender com ela, certo? Tranquilinho? Maravilha? Show de bola. Essa aula era isso que eu queria. Agora a gente vai falar um pouquinho na próxima aula sobre os modelos para tomada de decisão, modelo intuitivo da racionalidade limitada e da racionalidade, matéria importante para você. Continua comigo. Até mais. Tchau, tchau. E aí, gente, deixa eu ativar minha câmera aqui. Gostaram do vídeo? Ele fala bem explicadinho, né? Foi um resumo aí da nossa aula de hoje, né? Eu vou colocar o link para vocês. Me cobrem, viu? Mas, assim, eu vou colocar, até mesmo porque eu tô lembrando, e vou ver se eu botei o da aula passada. Esse eu não me recordo, tá? E aí, gente, estamos finalizando nossa aula de hoje, tá certo? Da próxima semana, a gente vai dar continuidade com o processo criativo da unidade 2, tá? Vou estar passando a tarefinha. Na hora que eu passar, eu coloco o link aqui no grupo, tá certo? E antes da gente encerrar, eu queria só projetar de novo aqui o slide, porque tem uma mensagem de reflexão, tá certo? Só um instantinho. E eu ainda tenho que fazer a chamada, né? Eu tinha esquecido já desse pequeno detalhe. Só um minuto, meus queridos. Aqui. Não esqueça da chamada, não, pela caridade. Esqueço não. Já. Deixa eu só ativar uma mensagenzinha final. Tá aqui. Só um minuto. Pronto, gente, tá abrindo, viu? Aí eu vou colocar o último slide. Que eu achei melhor passar o vídeo direto do YouTube, que naquele dia eu fui passar no slide e deu aquele probleminha, né? Vocês não conseguiram ver, só ouvir. Aí eu não quis correr o risco. Ai, que legal, a música do Titã. Eu adoro essa música, gente. Adoro. Aí eu não quis correr o risco e projetei diretamente do link do YouTube, né? Por isso que eu tive que parar a apresentação. Então, aqui, nossa mensagenzinha aqui final de reflexão, né? Nesse momento de pandemia, onde a gente fica muito tempo nos nossos lares, eu achei interessante isso, eu pesquei de um outro grupo, eu achei legal trazer aqui para vocês, né? Então, gente, olha só, vou ler para vocês, tá? Faz da tua casa uma festa, ouve música, canta, dança, faz da tua casa um templo, reza, ora, medita, pede, agradece, faz da tua casa uma escola, lê, escreve, desenha, pinta, estuda, aprende, ensina. Faz da tua casa uma loja, limpa, arruma, organiza, decora, etiqueta, muda de lugar, separa para doar. Faz da tua casa um restaurante, cozinha, come, prova, cria,
cultiva, planta, enfim, faz da tua casa um local criativo de amor. Gente, eu achei muito linda essa mensagem, né? Então, assim, nesse momento onde nós estamos precisando ficar muito tempo nas nossas casas, tem gente que reclama, mas nossa casa é um local seguro, é o local onde nós estamos protegidos, é o local onde nós temos que ver dessa forma, né? Então, assim, antes de você reclamar e dizer assim, ai, eu estou em casa, não aguento mais ficar em casa, transforme a sua casa pode ser tudo isso. Eu, particularmente, estou adorando estar em casa, né? Não gosto quando tenho que ficar em muita reunião, como fiquei hoje, mas, assim, antes de reclamar, agradeço, você tirou as palavras da minha boca, Janaína, parece até que leu o meu pensamento, porque nós temos um lar, nós temos uma casa, e temos ainda muitas pessoas que não têm essa sorte que a gente tem, né? Então, vou parar de projetar aqui o slide para fazer a chamada da gente. Desejo a vocês uma feliz Páscoa, tá? Que a gente realmente traga essa esperança de renascimento para as nossas vidas, para os nossos lares, tá certo? Que a gente tenha mais união, mais fraternidade com os nossos colegas, com os nossos familiares, gente, porque Páscoa é isso, é ressurreição, é renascimento, é boa nova, é um novo começo, tá? Então, deixa eu procurar aqui o link para fazer a chamada. Deixa eu parar aqui a nossa gravação, que a aula já acabou. Não saiam, não se desconectem, tá? Eu ainda não baixei a frequência. Ixi, eu ia sair. Não saia. Quando eu baixar, eu digo. Quando eu... Pronto? Não, agora